Muito bem, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, e uma das notícias mais polêmicas dos últimos dias foi a decisão da Justiça aqui de São Paulo, que prescreveu a maior denúncia contra o PCC existente até hoje, com mais de 170 réus. Isso enquanto a PEC da segurança também o PL antifacção, são assuntos quentes justamente no Congresso neste momento. Vamos receber agora o advogado Marcelo Igreja para a gente poder entender essa prescrição aí dessa pena e também esses projetos que estão sendo analisados. Eu recebo o senhor. Muito bom dia. Bom dia, uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. A satisfação é nossa e eu imagino que não seja um caso isolado, o que é mais grave ainda, né, doutor? Sim, justamente. Muitas vezes esses casos muito grandes, justamente como esse caso, que tinham mais de 100 acusados, né, mais de 150 acusados, demoram muito na justiça, né, e às vezes acabam chegando realmente nesse patamar que chegou, que foi o reconhecimento da prescrição, ou seja, o Estado perdeu o direito de buscar uma punição contra os acusados. Muito bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Só para que a nossa audiência possa entender um pouco, né, essa linguagem mais simples do juridiquês, quando uma pena prescreve, o que exatamente aconteceu? Não é que há uma absolvição, o Estado é que perdeu esse prazo? Exatamente, bom dia. É exatamente isso. Na verdade, a própria lei penal estabelece, não só para esses casos contra o PCC, mas contra qualquer pessoa que é acusada criminalmente, que ele tem um prazo para buscar a condenação da pessoa. E esse prazo geralmente é baseado, né, conforme a lei estabelece, no tempo de punição para cada crime. Nesse caso, o Estado demorou demais para fazer todo o desenrolar do processo, não conseguiu atender esse prazo, que até não é um prazo curto, é um prazo até que longo neste caso, não conseguiu e, infelizmente, não se chegou sequer a um resultado do processo, se os acusados eram efetivamente culpados ou se os acusados eram inocentes. Então, sequer houve uma sentença declarando a absolvição ou decretando a condenação. Ou seja, não existe uma conclusão de mérito do processo. Então, o juiz até não há o que fazer. Uma vez atingido esse prazo, ele precisa reconhecer que o Estado perdeu o tempo de buscar a condenação dessa pessoa. E isso está baseado, inclusive, num direito fundamental, de que ninguém pode ser, a vida inteira, estar sofrendo uma persecução penal, ou seja, um processo criminal, né, ao longo da vida inteira. Existe um prazo, um limite, né, para que o Estado busque essa condenação. E, no caso, foi efetivamente isso que aconteceu. Marcelo Igreja, agora a pergunta do Acácio Miranda. Marcelo, bom dia, prazer tê-lo conosco. Olhando para esse processo em específico, é possível nós reputarmos a responsabilidade dessa prescrição a alguém, em termos práticos, ao judiciário, aos próprios prazos estabelecidos pelo Código Penal, à nossa sistemática processual penal? Eu pergunto isso para a gente entender em termos práticos, para a nossa audiência entender em termos práticos o que aconteceu e, diante disso, entendermos também se há possíveis soluções para nós evitarmos essa prescrição em casos envolvendo organizações criminosas, facções criminosas, em novos processos. Cássio, bom dia. Essa pergunta é excelente. Nesse caso, inclusive, a sentença que reconheceu essa prescrição foi divulgada, né? Eu tive a oportunidade de ler a sentença, é uma sentença que não sequer é extensa. O que houve, na verdade, né, o próprio juiz relata isso no caso, é que a denúncia foi apresentada em 2009, ou seja, já faz muitos anos, e que uma parte ali dos acusados sequer teve essa denúncia recebida. O que significa isso? Eram mais de 170 acusados, uma parte deles, até uma parte menor, 15 acusados, salvo engano, não tiveram a denúncia sequer recebida, ou seja, a acusação inicial não foi recebida contra eles, o que é natural, que muitas vezes um juiz, lendo ali a acusação, compreenda que sequer
o caso de processar uma parte daqueles acusados, porque não tem os requisitos que a lei prevê, como, por exemplo, uma prova mínima para sustentar a acusação, ou, eventualmente, de que aquelas pessoas não participaram daquele fato, né? Ou seja, não existe uma prova mínima de participação naquele fato denunciado, assim por diante. Então, uma parte daqueles acusados sequer teve a denúncia recebida. E isso ensejou um recurso por parte do Ministério Público. Esse recurso demorou muito tempo, infelizmente, para ser julgado, né? E quando esse recurso voltou, já estávamos ali mais ou menos na época da pandemia. O processo, que em 2009 era físico, foi ser digitalizado para ter prosseguimento, em razão até de como a pandemia tornou o judiciário, né, mais digital, mais virtual. E até terminar a digitalização desse processo era um processo muito longo, demorou isso mais alguns anos. E quando se compreendeu, né, agora, nesse momento, né, o desenrolar do processo, que alguns acusados, inclusive, sequer tinham sido citados, já tinha passado ali um prazo maior do que 12 anos. Então, não era mais possível continuar com a persecução penal, ou seja, continuar com o processo penal contra todos os acusados. Até porque o crime que se imputava ali na situação era um crime de quadrilha ou bando, né? Na época a gente chamava assim, que é o crime do artigo 288 do Código Penal. E esse crime, até uma pena que não é tão baixa, porque ele estava sendo, a acusação colocava ele sobre uma versão de que foi cometido em caráter de crime hediondo ali, por meio de um grupo organizado, então uma pena de 3 a 6 anos, mas o fato é que esta pena de 6 anos prescreve em 12 anos. E passado esse tempo, né, isso acabou levando à persecução do processo. Uma série de situações poderiam ter sido tomadas, né, uma série de medidas poderiam ter sido tomadas para evitar isso, como, por exemplo, o artigo 80 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz pode, por um motivo relevante, dividir o processo, justamente para evitar o atraso do processo nessa medida, né? Então, nós estamos dizendo 175 acusados. Se uma parcela deles não teve a denúncia recebida contra si, e isso ensejou um recurso da acusação, muito bem. Então, contra os outros, o Código de Processo Penal permite que seja dividido o processo e eles sejam acusados, né, separadamente, para que não se atrase ali a acusação. Tá. Agora, doutor, temos aí a PEC da segurança, a PL antifacção. Na sua avaliação, podem ajudar a evitar esse tipo de prescrição ou simplesmente só endurecem penas sem, de fato, resolver o problema? E aí, nesse caso, o PCC, o crime organizado, se beneficia dessa lentidão da justiça? Sim, se beneficia, como todos, na verdade, né? Qualquer pessoa que está sujeita a um processo acaba tendo, nem diria como um benefício, mas é como, de alguma maneira, um direito. Porque, como disse, uma pessoa não pode ser eternamente processada, né? Infelizmente, isso acaba tendo um aspecto social ruim, mas, por outro lado, também se busca evitar que uma pessoa que muitas vezes é inocente acabe tendo um processo criminal contra si por um longo tempo, né? Muito extenso, e isso não há dúvida, isso já é pacífico, de que um mero processo criminal contra uma pessoa representa uma coação, né? Um constrangimento muito grande. Então, se estabelece até como direito fundamental, né, a necessidade de que o processo seja célere e rápido, mas nesse caso, infelizmente, não foi possível isso. Em relação ao PL antifacção, é sim um projeto que aumenta, em geral, as penas, né? Nós já evoluímos muito, né, desde, no caso, esse em que houve a prescrição, para hoje, nós já evoluímos muito, inclusive prevendo novos crimes, como o crime de organização criminosa, né, em que as penas são muito mais altas do que as penas previstas lá para quadrilha ou bando, que na época se imputava aos acusados, a esses integrantes ditos, né, ali praticantes do crime na denúncia. Mas fato é que esse PL também hoje prevê um novo tipo criminal, né, um novo crime que seria, digamos, um crime de facção criminosa, não um mero crime de organização criminosa, e inclusive com penas muito mais altas. Se nós formos pegar a previsão de pena, ela deixa de ser uma pena de 3 a 8 anos
e passa a ser uma pena de 5 a 15 anos, muitas vezes de 8 a 15 anos, né, inclusive com causas de aumento, a depender da participação nessa facção criminosa. E isso, por certo, né, evitaria uma prescrição mais rápida, né, tornaria o processo, de alguma maneira, mais confortável para o Estado poder processar essas pessoas por mais tempo. Uma vez aumentada a pena, também se aumenta o tempo da prescrição, porque a prescrição está muito vinculada à pena prevista para o crime. O que acaba sendo, né, emblemático nesse processo é que ele seria considerado o maior contra o PCC. 16 anos, então, nós tivemos esse processo aberto. Houve a prescrição lá na Justiça de Presidente Venceslau, portanto, envolvia o Marcola. Então, quer dizer, no Marcola tem outros inquéritos e outras penalidades. Agora são 174 réus. Será que todos, uma grande parte vai ser beneficiada também, portanto? No caso do Marcola, ele tem outros inquéritos, evidentemente, outras penalidades, mas os líderes principais podem sair aí até da cadeia? É difícil dizer, assim, se de fato vai gerar um impacto muito grande na vida de todos ali, porque confesso que, até por ser muitos e vários sequer têm, vamos dizer, essa notoriedade no sistema criminal, é difícil dizer se todos efetivamente já estão presos ou não estão, cumprem pena ou não estão cumprindo pena, e se isso trará algum impacto numa eventual soltura do sistema prisional. Mas é fato que essa pena em si não vai mais poder ser aplicada ou executada. Então, todos esses acusados nessa ação penal acabam sendo, de alguma maneira, beneficiados por esse resultado, né? Uma vez que o Estado não conseguiu levar essas pessoas, ao menos, a uma sentença de mérito, isso traz, sim, o benefício de que eles não vão mais poder ser acusados por esse fato.